Olá, meu nome é Matheus Grafbender e participei do programa PIBIC, sendo bolsista pela Fundação Araucária. Estou no quinto ano de Engenharia Elétrica na UniOeste, no Centro de Engenharias e Ciências Exatas do campus de Foz do Iguaçu. Estarei apresentando o trabalho Comparação entre os tempos de atuação da proteção anti-ilhamento de geração distribuída em cenários de carga ZIP e motores de indução, sendo orientado pelo professor Daniel Motter. De acordo com o módulo 1 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, o PRODIST, a geração distribuída é uma central geradora de energia elétrica conectada diretamente nos sistemas de distribuição. Em um sistema com geração distribuída, podem ocorrer eventos que necessitam o seu desligamento, como a operação ilhada, que é a operação em que uma central geradora supre eletricamente uma porção isolada do sistema. O tempo estipulado para a desconexão é de 2 segundos. Para evitar este problema, existem as proteções anti-ilhamento, sendo que seu desempenho está ligado à dinâmica do sistema. A carga é um dos fatores que interferem nessa dinâmica, e vários estudos abordam o impacto da carga no desempenho das proteções anti-ilhamento. Outro fator que interfere na dinâmica do sistema é o tipo de geração. A geração convencional, baseada em geradores síncronos, possui uma inércia, ao contrário da geração baseada em inversor, fazendo com que as variações de tensão e frequência sejam mais bruscas com o inversor. O objetivo geral deste projeto é de comparar os tempos de atuação da proteção anti-ilhamento em cenários de carga ZIP e motor de indução, considerando a geração distribuída baseada em inversor ou gerador síncrono. Os objetivos específicos são de revisar a literatura, revisar o modelo de gerador baseado em inversor, modelar e ajustar o sistema de proteção anti-ilhamento e comparar os tempos de atuação destas proteções. Este projeto é uma continuação de uma iniciação científica anterior que analisou apenas as cargas do tipo impedância constante e motor de indução, e apenas a geração síncrona. Este trabalho ajuda a entender o impacto da modelagem da carga para cada tipo de geração, em eventos de ilhamento, sendo importante no ajuste das proteções para que elas atuem apenas quando necessário. Para realizar este trabalho, foi modelado um sistema no software de transitórios eletromagnéticos ATP, onde foram realizadas as simulações. O sistema elétrico utilizado é o apresentado na figura 1, composto da esquerda para a direita pelo sistema equivalente, cuja tensão é de 13,8 kV e frequência de 60 Hz, passando por uma impedância de linha de transmissão, um disjuntor, outra impedância de linha de transmissão, um transformador de 3,8 kV para 380 volts, chegando então na barra 4. Na barra 4 é conectado o gerador síncrono de 250 kVA ou o gerador baseado em inversor da mesma potência. Nesta barra também é conectada a carga, seja ela o motor de indução ou as cargas dependentes da tensão, do tipo impedância constante, corrente constante e potência constante, que são as cargas IP. Este sistema também foi utilizado na iniciação científica anterior. Para realizar esta comparação, foram analisados 4 casos com as condições operativas da tabela 1, obtidas por meio de variações da potência demandada pela carga e da potência fornecida pelo gerador. As cargas IP foram modeladas para consumir a mesma potência que o motor de indução. Na tabela, Pg é a potência ativa do gerador, Qc é a potência reativa fornecida por um capacitor em paralelo com a carga, Pl é a potência ativa da carga, Ql é a potência reativa da carga, ΔP é o valor de Pl subtraído por Tg e ΔQ é o valor de Ql subtraído de Qg. O Qg é a potência reativa do gerador e o valor dele é zero por conta das malhas de controle que estão atuando nos geradores. As proteções anti-ilhamento analisadas serão as de subsobretensão e as de subsobrefrequência. Os ajustes escolhidos para as proteções são os de 56,9 Hz para subfrequência, 63,1 Hz para sobrefrequência, 0,5 PU para subtensão e 1,20 PU para sobretensão. Estes ajustes foram escolhidos baseados no módulo 3 do PRODIST, que são os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Nas figuras a seguir são apresentados os resultados das simulações por meio dos gráficos de frequência e tensão de cada caso. As linhas tracejadas horizontais indicam os ajustes das proteções, e a linha vertical tracejada é o instante que ocorre o ilhamento. As linhas contínuas representam as grandezas elétricas nos casos com geração baseada em inversor e as curvas pontilhadas com geração síncrona. As cores dessas curvas indicam qual a carga analisada, sendo vermelho para impedância constante, verde para corrente constante, ciano para potência constante e azul para motor de indução. No caso 1, o valor de ΔP é positivo, levando a uma queda no valor da frequência. O ΔQ também é positivo, levando a uma queda no valor da tensão. Com a queda da tensão, a potência das cargas IP diminui, diminuindo também o ΔP, que causa um aumento na frequência, que se observa bem no caso de carga do tipo impedância constante e gerador síncrono.
o motor de indução tem um comportamento diferente, em que a frequência de fato diminui, como era o esperado. No caso 2, com ΔP positivo e ΔQ negativo, há uma queda na frequência e um aumento na tensão, levando a uma queda maior de frequência, visto que o ΔP se torna maior. Essas condições facilitam a detecção de ilhamento, pois a frequência cai para todas as combinações de carga-geração da mesma forma que a tensão aumenta. Neste caso, é interessante notar também que a tensão, para o caso de carga do tipo impedância constante e inversor, se manteve dentro dos limites operativos, ou seja, as proteções baseadas em tensão não atuaram neste caso. No caso 3, há um ΔP negativo, causando um aumento da frequência, e um ΔQ positivo, que causa uma queda na tensão. A queda na tensão causa uma diminuição da potência das cargas IP, aumentando o ΔP, fazendo com que a frequência aumente ainda mais. A frequência para os motores aumenta também, porém de forma mais lenta em relação à carga ZIP. Novamente, no cenário de carga do tipo impedância constante e geração baseada em inversor, a tensão se manteve dentro dos limites operativos e as proteções baseadas em tensão não atuaram. No caso 4, há um aumento da frequência da tensão por conta do ΔP e ΔQ serem negativos. Para as cargas ZIP, como a tensão aumenta, a carga aumenta. Porém, o aumento da tensão é tão alto neste caso que a frequência cai bruscamente, tendo um comportamento totalmente diferente do esperado. Para o motor de indução com gerador síncrono, a frequência acaba aumentando. Em uma visão geral, nos 4 casos analisados, as proteções atuam antes para o gerador baseado em inversor, indicando que as grandezas elétricas variam mais do que em relação ao gerador síncrono, o que se deve à falta de inércia por parte dos geradores baseados em inversor. Ainda, na maioria dos casos, para as cargas IP, as proteções atuam antes do que para o motor de indução, o que indica que os motores de indução podem dificultar a detecção de ilhamento, como é abordado na literatura. Para os casos analisados, é possível concluir que as diferentes combinações entre carga e geração causam diferentes comportamentos de tensão e frequência, assim como diferentes tempos de atuação. Por conta da falta de inércia, a frequência e a tensão com o gerador baseado em inversor variam de forma mais brusca em relação aos casos com gerador síncrono, fazendo com que o tempo de atuação para o gerador baseado em inversor seja mais rápido. Ainda, o motor de indução normalmente mantém as grandezas elétricas estáveis por um período de tempo maior em relação às cargas IP. Por fim, os resultados obtidos não podem ser generalizados, visto que poucos casos foram analisados. Meus agradecimentos vão à Fundação Araucária pela bolsa concedida e ao meu professor Daniel Motter pelas orientações ao longo do trabalho.